Estes são os altares que nós costumamos ver pelo Pinterest ou pelo Instagram, mas será que estes altares são verdadeiramente direcionados para a prática bruxinha? Olá, bem-vinda ao Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Diana, a tua bruxa solitária favorita ou não, e hoje trouxe o tema sobre bruxaria aesthetic e quero falar especificamente sobre os altares que nós vemos no Pinterest ou no Instagram e que parecem muito arrumadinhos, muito bonitinhos, que deixam um bocadinho na dúvida, não é? Então hoje vamos fazer essa reflexão para que deixemos as comparações de lado em relação a esse tipo de altares, de fotografias, de imagens que nós vemos nas redes sociais. Eu vejo, eu gosto até de ver essas imagens, esses vídeos dos altares muito bonitinhos, muito perfeitinhos e muito arrumadinhos. É estético, não é? Mas eu percebi um ligeiro sentimento de comparação. Isto mais no TikTok até, não é? Em que eu percebia que aqueles altares não tinham nada a ver com aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço e que tenho disponível na minha realidade e na minha prática mágica. Então o que acontece é que comecei a perceber ali uma comparaçãozinha e comecei-me a sentir um bocadinho mal por não ter um altar daquele género, isto já há um tempo, não é? Mesmo a ter consciência da minha realidade, a ter consciência de que aquilo é para as redes sociais, mesmo sabendo isso tudo. Mas comecei ali a sentir um certo... Sabem, quando nós sentimos comparação, não é? Como se o que eu faço fosse inferior àquilo que a outra pessoa faz. E comecei a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. O porquê de eu me estar a sentir assim e a causa daquilo, não é? Até que eu parei para pensar, Maria Diana, não é que é assim como me chama às vezes, Maria Diana, isto aqui é apenas o palco e isto é feito de propósito para fazer estes vídeos, para ter engajamento, para ter interações, para estar nas redes sociais, mas aquilo não é a realidade da pessoa e também a gente não sabe a realidade da pessoa. Então, o que é que eu decidi fazer? Sair, não é? Deixar de seguir essas pessoas, deixar de seguir esse tipo de conteúdo, porque de facto não fazia muito sentido para mim, não é? Comecei a sentir-me inferior relativamente ao meu altar e à minha prática mágica por não conseguir copiar ou inspirar-me a fazer as coisas exatamente iguais àquelas. Então uma das coisas que eu percebi aqui é que o altar não é propriamente decorativo ou só de estética. Então, claro que nós vamos sentindo e vamos querendo ver as coisas bonitinhas ou mais bonitas, mas o altar é muito mais prático do que propriamente estético, é muito mais prático do que propriamente decorativo. Então, será que faz sentido continuar a consumir esse tipo de conteúdo, sendo que a prática é o mais importante e nós nem precisamos de ter sequer um altar fixo na nossa casa? Nós podemos ter um altar móvel, por exemplo, onde fazemos ou montamos numa caixa ou até construímos ou criamos o nosso altar consoante a nossa disponibilidade naquele momento, no lugar da casa que estiver mais disponível e que possamos, não é? Então isto trouxe-me aqui uma outra reflexão. Qual é o propósito do altar? É só para decorar? É só para dar um ar mais espiritual à casa, mas é só para isso mesmo? Ou será que o altar tem outro propósito de conexão, de meditação ou de ritualística, ou seja lá o que for? Porque se for para a prática mágica, para a conexão espiritual, seja ela qual for, seja que tipo de altar for, não é? Porque pode ser um católico, pode ser um mais bruxinho. Mas até pode ser um altar dentro de uma outra religião, por exemplo, uma umbanda ou um candomblé, ou seja o que for, não é? Então, a questão é, qual é o propósito desse altar? Porque se esse altar for para a conexão espiritual, para a prática mágica, não faz sentido estar a criar um altar somente para decoração ou para estética. E depois tem aqui outros pontos, não é? É que quem pratica suja as mãos. Quem pratica vai ter marcas no altar, vai ter instrumentos que estão arranhados, que estão sujos ou que não dá, ou que estão carregados de cera, por exemplo, e que não dá para tirar. Se for como no meu caso, vai ter restos de cera colados ali no móvel, vai ter arranhadelas para tentar tirar essa cera que fica colada no móvel, enfim. Várias marcas do uso da prática, não é? Ritualística, da nossa prática mágica, da nossa
parte mais prática da nossa experiência, da nossa vivência com a espiritualidade. Porque é isso, a prática mágica, a nossa espiritualidade, ela é vivida, ela é sentida, ela não é decorativa. Então aqui há mais um foco no altar, na estética do altar, do que propriamente na prática, do que propriamente na vivência, do que propriamente na experiência. E entramos aqui num dos desafios, que é tal da comparação que eu falava há pouco. O altar nunca está suficientemente bonito. Então nós nunca estamos sempre tão mais concentrados na estética do altar do que propriamente na prática, naquilo que cada elemento que compõe o altar significa efetivamente e a intenção desse elemento ali. Então a estética passa a ser o foco principal e não a prática, não a conexão espiritual. E muitas vezes essas pessoas que têm esse altar para as redes sociais, não é assim estético, para as redes sociais, passam horas e até semanas para encontrar o detalhe, o objeto perfeito para encaixar naquele altar para ficar esteticamente bonito e instagramável para a foto. Então aqui dentro desta questão da comparação nós vamos ter e começar a nutrir a ansiedade para performance. Portanto, eu vou querer estar sempre com o altar de determinada forma e em vez de me focar, lá está, na minha prática, eu vou me focar naquilo que eu vou querer passar para os outros. E, novamente, o foco principal passa a ser a estética do altar e pior do que ser para nós, vai ser para os outros, para a fotografia, para as redes sociais. Então a estética pode apoiar a prática, portanto eu quero organizar ou organizo as coisas de uma forma que faça sentido para mim, mas não pode ser o foco principal. O foco principal tem que ser a prática mágica. E para mim o altar é vivo. Então hoje eu tenho o meu altar principalmente aqui, não é? Neste cantinho que vos falo. Mas, dependendo da ritualística, dependendo daquilo que eu vá fazer, dependendo da altura do ano, eu posso muito bem fazer um altar fora de casa, fazer um altar no jardim, fazer um altar no corredor, fazer um altar noutro lugar qualquer. Assim como eu posso não ter sequer um altar fixo e posso movê-lo, rodá-lo, não é? Por onde eu passo. Vamos supor que eu não estou fixa numa casa, não vivo numa casa só e viajo muito e estou sempre a viajar. Portanto, eu posso ter também um altar no sítio onde eu vou viajar, para onde eu vou viajar, e posso ainda ter um altar móvel dentro de uma caixa, que pode até ser uma caixa de sapatos. Então, o altar é vivo, além de que ele é suposto ele estar adaptado, não é, à nossa realidade atual. Ou seja, se eu sou bruxa pagana, portanto eu vou celebrar e festejar os sabás, as estações do ano, as ritualísticas da natureza, os ciclos da natureza. Então, para mim é muito normal eu ter o meu altar montado e esteticamente montado para a ritualística ou para aquele ciclo ou para aquele momento em que eu estou a viver. Dá para perceber? Então, ele é vivo por isso. Ele não é estanque e não é fixo e não é imutável para estar só daquela forma que inicialmente eu queria por algum motivo. Então eu hoje posso querer cultuar uma deusa qualquer ou um deus qualquer e amanhã posso querer cultuar outro deus ou outra deusa qualquer ou não cultuar nada ou fazer outra coisa qualquer ou mudar até de religião. Então o altar ele é vivo nestes sentidos. Nós não precisamos de ter o altar sempre igual até o resto dos nossos dias. E o altar que ele é vivo e que ele é prático, não é prático da nossa prática mágica, ele é muito mais poderoso do que um altar somente focado na parte estética e focado na parte decorativa, na decoração dele. E é muito mais poderoso um altar que tem a vivência, que tem o nosso cunho, o nosso traquejo lá, do que propriamente um altar perfeito. Então, eu quis trazer esta reflexão aqui para ti, até porque isso faz parte da prática mágica. Às vezes nós temos dúvidas em relação ao altar, se podemos fazer, se não podemos, até se podemos ou não fazer altares dentro de casa, e eu já tenho um vídeo sobre esse assunto aqui alguns no canal, que eu vou deixar também alguns aqui na tela, e nesta tela final que eu vou deixar o link para esse vídeo. Eu acho que era o título Como Organizar o Altar, uma coisa assim.
para tu ires lá dar uma espreitadela. Aproveita para subscreveres aqui o canal, deixares o like e fazes parte da nossa newsletter, não é? Subscrever a newsletter, que ela é gratuita, e no momento em que tu subscreves, recebes um PDF para aprenderes a criar o teu grimório, o teu livro das bruxas, o teu caderno de conhecimento teórico. Vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos!